Uma garota morreu na cama após ter relações com o jogador do Sub-20 do Corinthians. Pois é, dificilmente temos uma notícia super positiva de um jogador do Corinthians. Eu não sei que mal tem o Corinthians, mas sempre que sai algo sobre algum jogador é alguma coisa muito desastrosa. E o que aconteceu dessa vez foi uma fatalidade que deixa uma pulga atrás da orelha. Os laudos apontaram que a garota tinha um grande sangramento em suas partes íntimas. Mas e aí, será que o garoto Dimas Cândido é culpado desse caso? Ou foi um ato completamente inocente e a mídia está crucificando o garoto de graça? É isso que nós vamos descobrir hoje. Eu sou JR, se você gostar de verdade do vídeo, lá no final você deixa um like. Lívia Gabriele da Silva Matos tinha 19 anos e era estudante de enfermagem, que saiu de casa para um encontro e nem esperava que aquele seria o último de sua vida. Tudo aconteceu num apartamento do jogador do Corinthians, na zona leste do estado de São Paulo, no bairro Tatuapé. No local, os investigadores encontraram 2 cigarros eletrônicos, um preservativo e muito sangue no colchão. Segundo o companheiro da garota, os dois estavam tendo uma relação normal, quando Lívia acabou desmaiando e tendo sua primeira parada cardiorrespiratória. O que deixa todos intrigados, porque isso não é nada normal para a idade que Lívia tinha. Tudo que foi apontado deixa a situação mais esquisita ainda. A garota sofreu um ataque cardíaco, o companheiro prestou socorro ligando para a emergência da cidade. Na ambulância, o desespero voltou a aumentar. Outra parada cardíaca, mais uma no hospital, a última. A que ela não resistiu. Um boletim já divulgou que a garota teve um corte de 5 centímetros em suas partes íntimas, e foi isso que causou um grande sangramento. E apesar de ter relatado prestar socorro e ter dado depoimento à polícia do estado, essa história ainda não está bem contada. Dimas Cândido, jogador do Sub-20 do Corinthians, afirma que eles não usaram nenhum entorpecente antes da relação. Muitos, nesse momento, nas redes sociais, já estão crucificando o Dimas, apontando ele como um bandido ou uma espécie de monstro. Mas se ele é ou não culpado, não podemos afirmar nada até aqui. Por todas as evidências que temos, poderíamos até dizer que não. O comportamento e atitudes do garoto não condizem com um criminoso, mas isso é tendo em vista o que o ML ainda não divulgou a análise total, mesmo que a garota já tenha sido velada. Se realmente ele for inocente, isso é um pesadelo de olhos abertos. O pai da garota está arrasado, mas disse que não sabia de nada. O que ela havia dito para ele é que ela se encontraria com uma amiga e assistiriam o jogo do Corinthians. Nada disso aconteceu. Após uma mentira veio a tragédia, algo que com certeza pesará muito o coração da família, e um episódio que pode simplesmente acabar com toda a perspectiva futura de Dimas. Dimas Cândido nem é de São Paulo, na verdade é da Paraíba, de João Pessoa, e está longe de sua família. Até o ano passado, o garoto estava no Coimbra de Minas Gerais, sendo visto como uma possível revelação, um ótimo jogador que fazia o meio do campo e o ataque. No Campeonato Mineiro Sub-17 em 2022, ele marcou 4 gols em 13 jogos e conseguiu se destacar ao ponto de subir para o Sub-20 antes da hora. Pouco tempo depois, veio uma proposta do grande Corinthians, um empréstimo com opção de compra de 1,5 milhão. A expectativa era usar o garoto em todos os campeonatos de base, ver o seu desempenho e depois comprá-lo. Só que as coisas não aconteceram como esperado para ambas as partes. O paraibano não impressionou a comissão técnica, que acabou deixando de lado, sendo apenas uma opção para complementar o Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil da sua categoria em 8 meses. E sem dúvidas o golpe mais duro foi quando Danilo decidiu que o garoto não estava à altura para disputar a Copinha. Para muitos, o torneio de base é o maior do planeta, uma janela de olhares para o mundo inteiro. Pois é, o garoto que chegou do Coimbra como uma possível nova promessa para o Corinthians, agora se vê em uma das piores situações de sua vida. Nem tudo foi 100% ruim até aqui vestindo a camisa do Timão. Dimas pôde trabalhar com um dos maiores clubes do Brasil. Apesar do trabalho do Corinthians com a molecada estar longe de ser o maior do país, a estrutura que o Corinthians oferece ainda é muito diferente da maioria. Sem falar que o garoto teve a oportunidade de treinar com um elenco profissional antes de alguns jogos. Isso para um moleque de base é algo surreal. Claro que isso não é o suficiente para deixá-lo feliz. Ter um espaço na base e no time da Copinha pode significar ter um espaço no profissional e com isso mudar a sua vida e a de sua família. Kaique, um dos destaques na Copinha, o garçom do Corinthians e quem decidiu na final, já fez a sua estreia no profissional no Campeonato Paulista contra o São Paulo, junto de seu amigo Arthur Souza,
o camisa 9 artilheiro que fez um hat-trick nas semifinais contra o Novo Horizontino. E para mostrar que tem estrela, Arthur já estreou com um gol na competição. Esses garotos encerraram o processo e agora vão colher os frutos do seu trabalho. Entre mais de 50 jogadores de base foram esses que deram certo. E essa era a esperança de Dimas Cândido quando chegou ao Corinthians. Ele saiu do Coimbra com uma estrela, mas chegou no Corinthians e viu que as coisas eram muito mais embaixo do que ele pensava. Apesar da fase não ser nada agradável, o Corinthians ainda é um dos maiores clubes do país. Um clube gigante que passa por uma fase completa de reformulação. Trocaram presidente e pelo jeito estão trocando a maneira como tocam o clube. Grandes mudanças já estão sendo feitas de dentro para fora, chutando os acomodados do elenco e dando espaço para as crias do terrão, que promete ser um reforço e tanto para o time profissional, tanto em material humano como em possível poder financeiro no futuro. A verdade é que todos estão falando sobre Dimas Cândido e o episódio que aconteceu em seu apartamento. Mas se formos puxar a capivara do Corinthians, ele sempre contou com jogadores que tiveram grandes problemas com mulheres. Ronaldo, por exemplo, era um cara que saía somente com modelos do mais alto padrão do mundo. Nunca foi visto com uma mulher que fosse uma nota abaixo de 9 sequer. E chegando no Corinthians, o que ele apronta? Uma noite histórica que jamais será esquecida, ao lado de 2 travestis da Rua Augusta. Jô é outro, parecia estar firmão com sua esposa. Mas quando esteve no Corinthians apareceu o 7º e o 8º filho. E adivinhe, todos fora do casamento. O craque Luan do Grêmio também. O cara que já foi o rei da América do Sul. Chegou ao clube para dar uma nova perspectiva para sua carreira. E adivinha? Quando estava no Corinthians fez um rolinho com algumas mulheres da Marginal Tietê, que quase assinaram o funeral da sua carreira. Apesar de muito triste, o episódio de Dimas Cândido não é o primeiro que acontece no Corinthians. E eu queria entender qual é a maldição que ronda a Neoquímica Arena quando envolve mulheres. Agora o garoto Dimas está em uma sinuca de bico, e se ele for inocente, vai ter que passar por toda essa situação praticamente sozinho. No máximo, vai ter a sua defesa e o apoio de alguns amigos no Corinthians ao seu lado. Sua família, infelizmente, está distante nesse momento. Agora você junta tudo na mente de um menino de 18 anos. Sair de casa, não ganhar espaço no clube, ficar de fora da copinha que poderia mudar a sua vida. E a sua garota que estava ali do seu lado simplesmente vai embora dessa vida. E você ainda é incriminado por esse caso. Esperamos de verdade que se esse garoto for inocente, que ele consiga dar a volta por cima desse caso muito maluco. E caso seja comprovado de que ele foi o culpado pela morte da garota, vamos torcer para que a justiça seja feita. Agora eu quero saber a sua opinião sobre o que ronda a Neoquímica Arena. Por que todo jogador que chega no Corinthians tem que ter algum problema com mulheres? Ou com homens, como foi o caso de Ronaldo. Eu sou o JS, se você gostou de verdade do vídeo já sabe. Aquele abraço e tchau!